A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos meditar no livro de Josué, no capítulo 24. Leremos a partir do versículo 14. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, Josué foi um dos heróis da fé. Foi um daqueles que saíram lá, quando saíram do Egito, em direção à terra prometida, a Canaã. Foi um dos que valorizou tudo aquilo que Deus havia dito. Josué foi valente. Não havia inimigos aos olhos de Josué que não fossem derrotados diante de Deus. E a situação, depois de muito tempo, não estava muito boa, porque o povo que tinha saído do Egito, aqueles que nasceram durante a trajetória do Egito até a terra de Israel, eles, de uma forma, eles pecavam diante de Deus, eles faziam tudo aquilo que muitas vezes entristecia e aborrecia ao Senhor Deus. Chegou a ponto desse servo reunir todo o povo, diz a palavra que ele reuniu todas as tribos ali. Ele chamou os anciãos, chamou os cabeças, os juízes, os oficiais, e diante daquele povo, ele começou a fazer uma exposição do que foi Deus na vida dos israelitas. Ele cita a partir de Abraão, quando Deus tirou Abraão lá da terra de Ur, dos caldeus, a Mesopotâmia, quando tirou Abraão daquele lugar, Abraão que servia a outros deuses, e separou Abraão por um caminho diferente. E Abraão passou a servir unicamente a Deus. Através de Abraão veio os patriarcas, vamos dizer assim, Abraão, Isaac, Jacó, e Josué faz essa exposição. Josué diz o quantos livramentos e bênçãos receberam os patriarcas. Josué chega a citar também a saída do Egito, quando lá no Egito, aquele povo ali, os egípcios, escravizaram o povo de Deus. Chegou no momento que eles clamaram e Deus livrou o seu povo das mãos de Faraó e dos egípcios daqueles dias. Caminharam até o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não foi barreira quando eles clamaram. A palavra fala que ficaram nos fundos, na retaguarda, o exército dos egípcios e na frente o Mar Vermelho. Nem por isto Deus os desampararam. E pelo contrário, abriu-se o mar, passaram a pés enxutos e caminharam pelo deserto. No deserto foram inúmeros os milagres, as bênçãos que Deus deu. Josué enumera e fala, olha, vocês passaram o Mar Vermelho e nenhum de vocês pereceram. Durante o deserto que nós caminhamos, Deus supriu todas as nossas necessidades. É incrível, meus irmãos, porque diz a palavra que nem a roupa e nem as sandálias, os sapatos se envelheceram nessa caminhada que fizeram do Egito até a Israel de hoje. É interessante que alimentos, água, tudo Deus dava ali ao povo dele naqueles dias. Ainda assim o povo se perverteu, o povo se tornou idólatra, o povo começou a murmurar demais contra Deus. Chega num ponto que agora já na terra prometida, depois de vencer reis, depois de vencer barreiras, havia ali muitas tribos poderosas e todas elas Deus venceu
pelos judeus, pelo povo de Israel. Deus deu ali cidades fortificadas que não foram feitas pelos israelitas. Deu plantas, deu plantios, deu alimentos, mas ainda assim, diante de tantas vitórias, diante de tantas bênçãos de Deus àquele povo, eles se afastavam de Deus, principalmente na forma de adoração. A idolatria estava sempre envolvida na vida do povo de Israel. E Josué chega no momento, ele ali à frente, profeta de Deus, juiz, ele chama esse povo agora e começa a lembrar tudo isso que nós estamos falando aqui, mais coisas. E ele chega a esse ponto de dizer, olha, servir a Deus, teme a Ele, servir a Ele com sinceridade, com verdade. Joga fora os deuses que vocês trouxeram lá do Egito e também da casa dos vossos pais, que estavam lá ainda na época do pai Abraão. Se vocês não querem servir a Deus, se vocês não querem ser sinceros, não querem ter temor diante de Deus, escolha, pois, talvez seja mal servir a Deus, escolha, pois, quem vocês querem servir. Os deuses dos vossos pais ou os deuses aqui dos amorreus, que eram os donos daquela terra, de onde Deus os tinha tirado para dar ao povo de Israel, aquela região ali de Jericó. E eles ouviu o final de Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos, aquele povo, naquele dia, eles fizeram um novo pacto diante de Deus. Eles se reconciliaram com Deus, disse que jamais serviria outros deuses, que Deus era o Deus provedor, que Deus era o Deus do socorro, da misericórdia. Eles jamais apartariam e seriam ingratos em não querer servir a Deus, diante de tanta coisa que Deus fez por ele. Josué, novamente, diante do testemunho desse povo, disse, vou dizer uma coisa para vocês, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. E o povo bateu o pé e disse, não, nós serviremos sim ao nosso Deus. E Josué fala, vocês serão agora testemunha daquilo que vocês estão dizendo. E pelo menos naquele tempo, houve paz, houve prosperidade, houve bênçãos na terra de Canaã, o povo servindo a Deus. Palavra boa, palavra de fortaleza para nós, mas é necessário que nós venhamos olhar para nós nos dias de hoje e querer colocar alguma coisa dessa palavra, deste livro para nós. O que nós temos feito para nós dizermos assim em nossos corações, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Será que não há alguma coisa que está fazendo com que você seja igualzinho àquele povo de Israel, dizendo com a boca que serve a Deus, que adora um Deus todo-poderoso, mas nos vossos corações ainda há deuses estranhos, ainda há deuses dos vossos pais, ou até deuses desse tempo que nós estamos vivendo? O que poderíamos dizer e enumerar e fazer uma comparação do que vem a ser esses deuses, que ainda esteja entre nós, muitas vezes dentro de nós, e nós falamos com a boca que servimos a Deus, mas o nosso coração muito longe da vontade de Deus? Como podemos dizer, esses tempos atrás, eu estava conversando com um familiar antigo, já idoso, e essa pessoa disse assim, olha, eu jamais deixarei de servir o Deus, que seria deuses, que os meus pais me ensinaram. E eu disse para essa pessoa, olha, Deus é único, não há um outro Deus para você colocar no plural. Deus, ele requer toda adoração para ele. Você não pode dividir a adoração para Deus e para criaturas, criações, invenções com a mesma mente do homem. Outra hora, nós estamos vendo que estamos vivendo em um mundo onde muitos deuses têm tomado o coração do ser humano. E podemos enumerá-los.
como podemos dizer que amamos a Deus se nós andamos fornicando? Como podemos dizer que nós temos um Deus entronizado em nossas vidas, em nossos corações, quando vivemos em prostituições e adultérios? Como podemos dizer que nós temos Deus em nossas vidas, que somos limpos e puros, porque Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus santo, e Ele requer de nós a santidade e o zelo por Ele? Como podemos dizer, se somos materialistas, se juntamos toda a nossa riqueza, colocamos os olhos nela, parece que nós vamos viver neste mundo toda a vida, que não haverá um momento em que iremos partir para a eternidade. Será que os deuses deste tempo, desta geração, não têm estado com você, com a senhora, com o Senhor, nesse momento? Ora essa, medita nessas palavras que eu estou te falando. O que é que tem feito para que o Senhor Deus chegue a tal ponto de dizer: sou zeloso, sou Deus santo, vós me rejeitais, eu vos rejeitareis. Sabiam que o povo de Israel, por um tempo, foi rejeitado por Deus por causa da idolatria? Então, jovem, então, senhor, senhora, idoso, criança que está ouvindo, analise as vossas vidas e veja se Jesus Cristo, o Deus homem que se fez homem, esteve aqui em nosso meio, se Ele está entronizado em vosso coração. Se as mídias não têm te levado por algum caminho tortuoso, se as coisas desta vida, o consumismo, tudo aquilo que nossos olhos alcançam, não tem sido um Deus para a sua vida, a ponto de você achar que tem Deus, o Todo-Poderoso, mas anda servindo aos deuses desta vida. Medite nessas palavras. Josué foi sincero, e na sinceridade, no temor, na verdade que Josué professava diante do mundo daqueles dias e diante de Deus, Deus deu infinitas vitórias a esse homem. Ele substituiu Moisés pelo deserto, houve experiências maravilhosas. Ele estava uma vez lutando, guerreando contra um povo, e quando o tempo já estava se declinando, ele orou a Deus e disse: Senhor, eu preciso de mais horas com o sol para vencer essa batalha. É incrível, mas a palavra fala que a lua parou no vale de Ajalon e o sol parou ali em Gibeão. Olha que coisa! A natureza, houve uma mudança no tempo para que Deus favorecesse a esse homem maravilhoso. O Senhor, meus irmãos, Ele olha para nós com zelo, Ele tem sede de nossas vidas, Ele não quer nos dividir com este mundo, Ele, ao contrário, além das lutas que Josué teve, ele teve vitórias. Você tem lutas, você não vai deixar de ter lutas se Jesus entronizado no seu coração. Ele vai ser o teu ajudador, o Emanuel, o Deus conosco. Josué venceu batalhas, venceu reinos, mas o Senhor disse assim: Josué, não temas, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor Deus é contigo. Olha quantas palavras maravilhosas de conforto e de força e de ânimo Deus dava a Josué. Não te aparta, Josué, da tua boca o livro da lei, medita de dia e de noite, e eu irei prosperar o teu caminho. Meus irmãos, meditem na palavra de Deus. Não troque a palavra de Deus por nada de ensinamento desta vida, as vãs filosofias, os vãos conselhos. A palavra de Deus é única, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é toda a instrução que o homem precisa ter para chegar aos céus. Deus te quer, Deus te ama, Deus tem zelo pela sua vida, mas é necessário de que você deite fora todos os deuses deste mundo. Faça como esse povo, faça um pacto diante do Senhor, seja feliz, seja como Josué. Quando ele venceu tudo e todas as coisas, foi um bem-aventurado diante de Deus e dos homens. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que o Senhor abençoe a sua vida e que nada deste mundo venha influenciar você quando você tocar na sua família e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, ó Santo Deus, como é bom saber de que no passado o Senhor guiou, Senhor, povos, guiou pessoas pelo caminho santo.
O Senhor os abençoou, os livrou, os alimentou. O Senhor deu toda uma condição para o homem não perecer diante das adversidades da vida e nem diante do diabo. Como é bom saber, ó Deus, de que o Senhor cuida de nós. Agora, meu Pai, ouviram a Tua palavra, eu tenho certeza que muitos estão dizendo no coração: vou deixar de fazer isto, vou deixar de fazer aquilo, vou procurar dar mais ouvidos à voz do Espírito Santo, vou procurar ler a palavra divina. Eu sei que tem muitos fazendo essa oração, Pai. Então, Senhor Deus, envia Teu Espírito Santo a esses corações e que esses se definem, Pai, dizendo: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Abençoe a cada um, meu Pai. Eu oro, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, aquele que veio a nós para nos transformar e que disse nas suas palavras para nós não se conformar com este mundo, mas transformar com a própria mente dele, a mente de Cristo. Eu oro nesse momento pedindo a tua graça por estes, em nome do Senhor Jesus.